Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um novo assunto, chama-se cordel. A gente vai descobrir o que é esse gênero textual, quais são as características dele, a finalidade, por que é importante aprender esse tipo de gênero textual no colégio, certo? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o que é o cordel. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, nessa expressão, mas a literatura de cordel, ela é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, só com essa leitura, a gente já chegou à conclusão de que cordel é um texto vindo da região Nordeste do Brasil. Não é tão popular aqui na região Sudeste, então não imagino que vocês conheçam, certo? Se ele vem do Nordeste, as principais características dessa literatura de cordel é falar sobre características do Nordeste, sobre a seca, sobre as pessoas, certo? Sobre os costumes daquela região, sobre as festas populares do Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Sergipe, nesses lugares. Ah, mas por que literatura de cordel? Justamente percebam essa imagem que eu coloquei aqui do lado para vocês. Porque eram textos pendurados literalmente em cordas. Então, por isso tem esse nome de literatura de cordel. São textos pequenos, como vocês podem ver, pequenos livretos, certo? A gente consegue ver nesses desenhos, nessas imagens elementos característicos da cultura nordestina, o chapéu, a sanfona, do sertanejo, certo? Aqui do lado tem o boi, animais, elementos próprios daquela região, certo? Das fazendas e tudo mais, do folclore. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no país em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países, tais quais França, Espanha, Itália, popularizando-se com o Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras da cidade. Todavia, com o passar do tempo, e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Tanto que hoje em dia vocês provavelmente nunca tenham ouvido falar desse tipo de literatura, né? Características dos cordéis. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e presença de elementos da cultura brasileira. Como assim? Quando ele fala sobre a oralidade, ele está falando que essas histórias, as coisas escritas, elas levavam em consideração o modo como as pessoas falavam. Então, é quase que uma transcrição da fala. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Ela possui uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem informal, com gírias, certo? Com falas próprias daquela região, vixe, maninha, oxente, certo? Uso de humor, ironia e sarcasmo é a mesma coisa. Temas diversos, folclore brasileiro, temas religiosos, profanos é fora da igreja, políticos, episódios históricos, realidade social e etc. Ainda há a presença de rimas, rima é aquela repetição no final de cada palavra, certo? E a oralidade, que como eu expliquei para vocês, é essa quase que transcrição do modo como as pessoas falam. E o texto ele é escrito em versos, como se fosse um poema, sabe? O formato de um poema ou o formato de uma música, é exatamente isso. Os versos são esses. A gente tem como exemplo de cordelista esse carinha aqui embaixo, Patativa do Assaré. Ele escreveu A Triste Partida. Inclusive, esse cordel dele, esse pequeno poema, na verdade é um pouquinho maior, mas eu peguei só um trechinho para vocês verem. Ele virou música, inclusive, se vocês procurarem no Google, no YouTube, aqui do lado desse link vocês podem clicar.
e acessar lá a música e assistir direitinho para vocês. Com certeza vocês conhecem. Se vocês não conhecem, os pais de vocês conhecem. Aí A Triste Partida, Patativa do Assaré. Meu Deus, setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, já estamos. Perceberam? Linguagem informal, coloquial, certo? Aquele pessoal daquela região fala tamo, não estamos. Meu Deus, que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, características da região, com medo da peste, da fome feroz, falando sobre as problemáticas sociais daquela região, a seca, a fome. A 13 do mês, ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Meu Deus. Mas noutra esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Então é uma canção basicamente de esperança, de êxodo rural também, a triste partida. Eles estão saindo da seca, não da seca literalmente, eles estão se mudando daquela região, partindo para a cidade grande, tentando uma nova vida. Ao longo da música, ao longo dessa história do cordel, que é maiorzinha, dá umas 2 páginas mais ou menos, mas eu coloquei só as 2 primeiras estrofes, vai contando a menina falando que esqueceu a boneca, que esqueceu aquilo, e vai secar o pezinho de flor dela que ela esqueceu. É bem característico daquela região, certo? Os costumes. Eu ia mostrar para vocês agora, aproveitando que eu coloquei aqui do lado, verso é isso aqui, é cada linha do texto. Um verso, 2 versos, 3 versos, certo? Isso é o verso. É cada linha desse poema. Se um texto não é escrito em verso, ele é escrito em prosa. No caso, o texto corrido que vocês escrevem no colégio durante a redação, um conto, uma crônica, o poema, a música e o cordel é escrito em verso. Tudo bem? Sobre cordel, gente, é basicamente isso. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu vou tirar a dúvida de vocês. Tudo bem? Um beijão e até a próxima.